Salve pessoal, mais um vídeo da série Prosa Terapêutica. E hoje vamos começar falando sobre Lei da Atração. A Lei da Atração ficou muito conhecida por um filme chamado O Segredo. Você já deve ter ouvido falar ou quem sabe até já assistiu esse filme que ficou muito famoso, principalmente no meio holístico do qual a gente aqui faz parte. Pois é, eu acho muito interessante filmes como esse porque eles trazem a conhecimento público estes princípios já conhecidos há tanto tempo pelos sábios e mestres ao longo da nossa história, ao mesmo tempo que também às vezes falha por ser um tanto quanto exagerado e às vezes prometendo coisas que quando a maioria das pessoas de repente acaba não acessando, acabam se frustrando e desacreditando as informações que de fato são pertinentes às informações que constam naquele filme. Mas enfim, vamos lá. Lei da atração. Por que você precisa conhecer essa lei? Porque ela está acontecendo o tempo todo. Na verdade, poderíamos chamá-la como princípio da afinidade ou princípio da atração, porque ele nos diz que tudo aquilo que nós pensamos, sentimos e acreditamos está criando uma configuração energética, um padrão de configuração energética que vai resultar em três coisas: na criação, na sintonização e na atração. Criação, porque tudo aquilo que nós estamos pensando, sentindo e acreditando está configurando ondas que estão construindo, primeiro no nível astral, primeiro no nível mais sutil e aos poucos também sendo construído no mundo físico através do seu corpo, no mundo físico lá exterior a você. Sintonizando, porque à medida que você vai mudando a sua faixa de frequência vibracional, você vai vendo, mesmo estando no mesmo planeta que os outros, é como se você sintonizasse um outro planeta dentro do mesmo planeta. É como se essa sintonização com outra frequência fizesse com que a visão que você tem do mundo, como se fosse essa espécie de um óculos através do qual as lentes através das quais você enxerga o mundo mudasse completamente. E atração, porque de fato você começa a perceber que quando você muda a sua frequência, ou tal qual seja a sua frequência, você começa a perceber que coisas diferentes começam a ser atraídas para a sua vida. Da mesma forma, vejam só, crianças, que também coisas que já não fazem mais sentido quando comparadas com aquela frequência específica também começam a afastar-se. E isso é muito importante. A lei da atração, como também ficou conhecida, a lei da afinidade, lei da criação, ela também nos explica como que são criadas os distúrbios, os desequilíbrios que são estudados pela metafísica da saúde. Lembra quando a gente falava sobre como as doenças, os desconfortos e dores nada mais são do que reflexos dos conflitos internos que a gente insiste por algum motivo ainda em manter, essas negações, essas negligências que a gente tem com a gente mesmo e que causam um desequilíbrio energético lá em nível sutil e que por sua persistência, profundidade e repetição acabam por tornarem-se presentes também no mundo real, primeiro no nosso corpo. Tá, crianças? A lei da afinidade, a lei da atração, lei da criação também são muito importantes porque nos lembram que nós estamos criando o tempo todo. Nós estamos construindo através dessa frequência que nós estamos emanando, e lembre-se, essas frequências elas estão direcionando desde o desenvolvimento das suas células até o funcionamento do seu corpo, até as coisas que você começa a ver realizadas no seu mundo exterior. E é por isso que a lei da afinidade, ela vai responder tanto pela nossa necessidade de autorresponsabilização. Lembra quando a gente falava sobre autorresponsabilização, sobre a lei do karma, os resultados das nossas escolhas? Portanto, necessariamente precisaremos estar vigilantes quanto a tudo aquilo que nós estamos emanando, pois nós temos responsabilidade por esse grande poder que nós temos. Este poder que está sendo expressado, independente de se nós estejamos conscientes ou não dele, ele sempre esteve sendo expresso. E quando você está aqui
presente, numa postura meditativa, você consegue perceber o que você tem criado, o que você tem gerado no seu entorno, no seu corpo, no seu mundo interior e consegue, portanto, tornar-se mais consciente de o que fazer e como conduzir cada vez melhor esse seu processo de criação, ou também chamado de processo de cocriação, já que você está criando com o universo. Lembramos-nos que nós não estamos sozinhos nesse planeta, não estamos sozinhos nessa existência, estamos criando sempre de forma combinada e casada com todos os outros seres, com todas as outras vidas que também habitam esse planeta, esse plano de existência que estamos agora compartilhando com todos eles. Eu tenho aqui algumas anotações, então eu queria falar para vocês. Pensamentos, sentimentos, crenças. Os pensamentos nos afetam, mas não têm tanta força quanto os sentimentos. Os sentimentos nos afetam, mas não têm tanta força quanto as crenças. As crenças são aquilo que há de mais visceral, aquilo que está enraizado em todos nós. Tudo aquilo que você acredita se concretiza de forma muito mais veloz e sólida no seu dia a dia. Se você deseja saber quais são as suas crenças, quais são as configurações dos seus pensamentos mais enraizados, olhe para a sua vida. Desde as relações que você tem com as pessoas, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você lida com o amor, a forma como você lida com o aprendizado, a forma como você lida com a vida, está tudo relacionado com quais foram as crenças que nós fomos assimilando desde a nossa infância. Crenças que nós, inclusive, recebemos de nossos ancestrais, de nossos pais, dos nossos amigos e todos aqueles que estiveram no nosso entorno. Todas essas crenças influenciam pesada e fortemente o nosso processo de criação e é por isso que nós precisamos estar muito atentos a quais são as nossas crenças. Chaves, mas como é que eu descubro quais são as minhas crenças? Você descobre através da forma com a qual você se relaciona com as situações da vida. A gente costuma dar o exemplo, por exemplo, do dinheiro. Como é que você se relaciona com a questão do dinheiro? Muitas pessoas usam a lei da atração porque desejam ficar muito ricas, desejam ter muito dinheiro. E nós podemos analisar essa situação que envolve o dinheiro porque talvez torna-se mais fácil. Mas veja que não é a única coisa. Existem outras muitas coisas, desde o direcionamento do seu trabalho, a forma como você se coloca a serviço do planeta para poder desenvolver as suas virtudes, os seus potenciais e capacidades. Mas vamos tomar aqui o exemplo do dinheiro. Muitas pessoas desejam ter mais dinheiro. É um pensamento. E aí elas podem começar a fortalecer o sentimento de que são afortunadas, de que são abundantes, de que são prósperas, que é o segundo passo. O sentimento é muito importante. E tem também as crenças. O que você acredita sobre a prosperidade? O que você acredita sobre a riqueza? Esse é um dos maiores filtros de concretização que existem. Lembra como nossas crenças são fortes nesse processo de criação? Portanto, você deseja ser uma pessoa mais próspera. Você já está desenvolvendo o sentimento de prosperidade na sua vida. Mas se você tem crenças contrárias ou negativas, crenças limitantes com relação ao dinheiro, esse aspecto da sua vida fica travado, acontece lentamente ou sequer acontecerá na sua vida. Lembra, pensamento tem força, mas sentimento é mais forte. Sentimento tem força, mas crença, por estar enraizado e por ser mais visceral, é mais forte do que o sentimento. Então, crianças, 3 aspectos da lei da afinidade, da lei da criação, da lei da atração. Outros aspectos importantes. O padrão de frequência que nós emanamos, portanto, é resultante dessas 3 coisas: pensamentos, sentimentos e crenças. Às vezes, então, você pensa uma coisa que responde por um peso dessa configuração energética. Às vezes você se sente de um outro jeito e talvez você crê de outro jeito completamente diferente.
Quando essas três coisas estão mais ou menos sintonizadas na mesma frequência, o padrão então terá força suficiente para concretizar com mais celeridade e potência isso que está um dia antes lá dentro de você, no seu processo interior, no seu processo mais íntimo, crianças. E aí entra uma questão. O sentir está no meio do caminho, mas nós podemos programar as nossas crenças através dos pensamentos e das sensações. E veja só, muitos autores nos ensinam que para regularmos o nosso processo de atração, nós podemos usar os nossos pensamentos e sentimentos de forma combinada. Como é que nós fazemos isso naquele exemplo da prosperidade? Digamos que eu percebo que o fluxo de dinheiro poderia ser maior na minha vida. Então, uma das coisas que eu posso fazer é começar a cultivar pensamentos de prosperidade, que podem ser afirmações, que podem ser textos que eu esteja lendo, pessoas com quem eu esteja tendo contato, coisas que eu estou cultivando aos poucos na minha vida. Um próximo passo poderia ser os nossos sentimentos. Eu começo a trabalhar em mim quais seriam os sentimentos como se a prosperidade já estivesse aqui. Quais seriam as sensações interiores quando eu tivesse dinheiro, quando a prosperidade já estivesse na minha vida, quando eu tivesse uma vida completamente diferente? A exata vida que eu tanto busco alcançar. Então como é que seriam minhas palavras? Quais seriam minhas sensações? Como é que seria composto o meu mundo interior caso a prosperidade já estivesse presente? E aí, através dos pensamentos e dos sentimentos combinados, eu começo a influenciar nas minhas crenças. Porque digamos que eu tenha alguma crença contrária ou limitante com relação a esse caso específico, que é a prosperidade, quando eu estou configurando pensamento e sentimento, eles começam a contrastar com essa crença. E eu, de repente, na minha postura meditativa, consigo perceber, puxa vida, eu estou aqui com um pensamento e estou aqui com um sentimento, mas eu percebo que alguma coisa dentro de mim ainda teme, ainda de repente se afasta porque acha que ter dinheiro é uma coisa feia, que ter dinheiro é uma coisa perigosa, porque dinheiro estraga as pessoas, porque dinheiro torna as pessoas ambiciosas, porque de repente teve alguém lá na sua vida que teve muito dinheiro, alguém lá na sua ancestralidade e perdeu dinheiro e você tem medo de entrar em contato com essa informação e poder sofrer. Existem milhares de crenças que podem responder de por que a gente teme a prosperidade. Então veja, quando eu estou aqui no sentimento e no pensamento, eu posso aos pouquinhos ir semeando isso dentro de mim e posso ir aos pouquinhos reconfigurando o quê? A nossa crença. Posso ir reconfigurando aquilo que há de mais enraizado e posso ir entrando em contato com esses pensamentos e sentimentos até que aquilo que estava enraizado enquanto crença começa a ser modificado pouco a pouco, até que a minha crença padrão com relação à prosperidade seja uma crença boa, uma crença que me potencializa e não mais que me limita. Isso faz sentido para você?